Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim contar pra vocês como é o meu método de estudo para faculdade, como é mais ou menos a minha rotina de estudos para a universidade, para o curso de medicina. Eu vou contar tudo pra vocês, pelo menos o máximo que eu conseguir nesse vídeo, né? Porque senão fica muito comprido. Mas vocês sabem que sempre que vocês acharem que ficou alguma coisa faltando, vocês podem deixar nos comentários que eu respondo pra vocês. E eu sempre também tô comentando com vocês, conversando com vocês pelo Instagram. Vocês são bem presentes lá, então se você ainda não me segue no Instagram, me segue lá, que eu costumo contar um pouco da minha rotina e mostrar algumas fotos e tal. Então vamos lá. Então, pra quem não sabe, eu faço o 6º período da Faculdade de Medicina. Eu estudo na Universidade Federal de Alagoas, aqui em Maceió. E o 6º período na minha universidade é um dos períodos mais difíceis. Então eu tô bem assim, atarefada e minha rotina tem sido bem apertada nesses últimos dias. Mas nesse vídeo eu vou contar pra vocês como é o meu método geral de estudo, assim, as bases de como eu estudo, que foi um jeito que funcionou pra mim. Eu não aprendi de cara, eu não cheguei no primeiro período estudando desse jeito, pelo contrário, eu estudava tudo errado. Tanto que no primeiro período minhas notas foram bem menores do que elas são hoje em dia. Então vamos lá pro vídeo não ficar muito longo. A primeira coisa que eu faço é ver quais são as matérias do meu semestre. Então eu olhei as matérias do meu semestre, eu conversei com o pessoal que estuda na minha frente, que já passou por aquele semestre, e eu pergunto duas coisas. Eu pergunto quais são as matérias mais difíceis, que os professores são mais carrascos e por aí vai. E eu, sozinha, vejo quais são as matérias que eu acho que eu vou ter mais afinidade, que eu gosto mais, ou que me empolgo mais. E eu escolho uma média de 4 a 5 matérias para estudar desde o começo, desde a primeira, segunda semana de aula, eu já estou estudando. Por que eu faço isso? Nos primeiros semestres da faculdade, eu era um pouco desorganizada no meu estudo, não conseguia ter uma rotina certinha. E acabava que nas semanas de prova eu pirava, ficava muito estressada, muito nervosa. E isso é muito comum na faculdade de medicina. A galera pira total mesmo na semana de prova. Então, com o tempo, eu fui aprendendo que me preparar com bastante antecedência para as semanas de prova me deixava muito mais tranquila. Mesmo que assim, e eu acabei criando um ritmo de estudo constante. Então, praticamente todos os dias eu estudo, gente. Não tô brincando, não tô querendo me aparecer. Praticamente todos os dias eu estudo, nem que seja um pouco. Final de semana, sempre tem um dia que eu vou estudar. A não ser que seja uma semana excepcional, que tem alguma coisa diferente, ou eu viaje, ou é uma semana que eu tirei, assim, pra fazer outra coisa, ou eu tô muito cansada depois de semana de prova. Mas, no geral, a minha rotina é estudar toda semana. E nas primeiras semanas do semestre, no primeiro mês, eu estudo mais as matérias que eu mais gosto, ou que são as matérias mais difíceis do semestre. E como é que eu estudo? Eu leio o assunto. Se é uma matéria que eu gosto, eu normalmente leio antes da aula, porque vocês já sabem que eu não sou muito boa de aula, eu tenho muita dificuldade de prestar atenção. Mesmo quando o professor é bom, às vezes eu não consigo prestar atenção, tenho dificuldade de prestar atenção com alguém falando pra mim, assim. Então eu tento ler antes, porque eu vou acostumando, eu vou acompanhando a aula, tentando acertar o que o professor está falando e tal, e isso me mantém concentrada na aula. Então quando a matéria é mais difícil ou que eu gosto e tal, eu vou fazendo isso porque eu consigo aproveitar de alguma forma a aula. E as outras matérias eu vou estudando quando tem que estudar, quando tem trabalho, não sei o que, e vou deixando assim para estudar mais lentamente. Não fico completamente em dia com essas matérias. Até porque, gente, é impossível você ficar em dia em todas as matérias, toda semana. Impossível. A não ser que você não durma. Nem que você não durma, eu acho que você não consegue, porque é muita matéria. E às vezes você tem várias atividades extracurriculares, então vai ter sempre aquela matéria que você vai estudar de última hora, que não vai ser tão bem estudada quanto as outras. Essa é a minha realidade da maioria das pessoas que eu conheço, né? Então, não tô dizendo que eu sou o padrão aqui pra ninguém seguir, não. É o jeito que eu estudo, vocês me perguntaram como é o meu método, minha rotina, e eu vim contar pra vocês, então tô sendo bem sincera. Inclusive, assim, quando eu não gosto da matéria, é insuportável. Porque eu praticamente gosto de todas as matérias de medicina. Assim, as matérias clínicas mesmo, eu gosto praticamente de todas. Mas quando eu não gosto é terrível. Por exemplo, eu odeio oftalmologia. Nada contra o oftalmologista, mas eu odeio oftalmologia.
Pra mim é um saco ter que estudar e é sempre difícil pra mim. Então é a matéria assim que eu postergo pra estudar no último semestre. Nesse semestre é a matéria que eu menos gosto, então ela é a que tá sendo mais empurrada assim com a barriga mesmo. Então, continuando. Quando eu chego em casa para estudar determinada matéria, o meu método de estudo é escrevendo. Então, eu tenho que fazer resumo. Eu leio o material de leitura, ou é o livro, ou é um resumo, ou é médio curso, ou é uma xerox que o professor mandou, independente, eu vou ler aquilo e eu vou fazer um resumo. Normalmente esse resumo é imenso, é quase do mesmo jeito que o livro, tirando as partes muito desnecessárias. Mas é uma forma que eu aprendo melhor as coisas, eu aprendo mais escrevendo, então eu escrevo bastante. Por que eu faço um resumo enorme? Porque, gente, é o início do semestre. Até que chegue a prova ou outras coisas, eu tenho que ir revisando de novo. Então, se eu omitir muita coisa dali, eu não vou entender, eu vou esquecer, independente. Então, eu escrevo bastante, faço um resumo enorme. E normalmente nesse meu resumo, se eu tiver anotado coisa da aula e tal, eu já junto as anotações da aula com o livro, porque aí fica uma combinação perfeita para praticamente todas as provas. Então eu gosto muito de fazer isso, é o que eu faço desde, acho que do segundo módulo, é o que eu faço desde o início da faculdade. Eu gosto de escrever, eu gosto de aprender escrevendo e eu acho que você aprende muito fazendo assim. E aí, quando chega a semana de prova, como é que eu faço? Semana de prova, ou 1 a 2 semanas antes da semana de prova, eu já estou relendo os meus resumos que já estão prontos. Então isso é excelente, porque eu não pego em livro mais, não pego em apostila gigante, nada. Eu vou direto pro meu resumo com a minha letrinha ou digitado do jeito que eu fiz, que eu já entendo muito mais fácil, já tá tudo codificado para eu entender. Então eu leio aquele resumo, já tô relendo várias vezes, ou eu estudo em grupo. Normalmente eu sempre gosto de estudar em grupo, eu tenho as minhas amigas que eu estudo, e aí a gente tá discutindo e tal, até que chega bem assim perto da prova mesmo, vésperas da prova e tal. Nessa época eu vou fazer um resumo que é só com o que eu esqueci, só com as coisas que estão me confundindo ou que eu tô com dificuldade de decorar. O que tem de aprender, de entender, de compreender, assim, na teoria mesmo, eu já fiz antes. Só pra prova, tá as coisas assim, de decorar, aquelas coisas que você tem que decorar, não tem jeito, ou que eu tô esquecendo. Então eu anoto numa folha só isso. Então assim, se no meio do assunto eu tô esquecendo um sintoma da doença, eu vou escrever a doença e o sintoma que eu esqueci. Eu não vou escrever mais os outros. Então, até o momento da prova, até o momento que o professor tá me entregando a prova, eu tô lendo essa folha. Normalmente é uma folha, assim, uma coisa bem pequena, comparado com todo o assunto, só com as coisas que eu tô esquecendo. Gente, é infalível. Infalível mesmo, porque você acaba abrangendo boa parte, tudo assim praticamente do assunto, e o professor só vai te lascar na prova se ele colocar uma coisa muito fora daquilo, ou uma questão que exige uma compreensão diferente daquela que você estudou e tal. Mas normalmente tem dado muito certo pra mim, tanto pra meu aprendizado, assim, de entender as coisas, de aprender, quanto pras provas, né? Porque você tem que fazer prova, tem que passar em prova, e é importante pra você também ter notas boas e tal. Então, normalmente isso é o que eu faço. No meio termo eu vou encaixando os trabalhos, que eu odeio fazer trabalho, eu prefiro estudar. Mas eu vou encaixando os trabalhos, as coisas extracurriculares, as práticas, pesquisa e por aí vai. Mas de estudo mesmo é assim que eu faço e não tem segredo, é só criar o hábito de todo dia sentar um pouquinho e estudar. E é isso, pessoal, espero muito que tenham gostado do vídeo. Se ficou alguma dúvida, se ficou muito rápido, se vocês não entenderam alguma coisa, deixa aqui nos comentários, como sempre, que eu vou dar um jeito de responder. Se gostaram do vídeo, clique em gostei, compartilhe com seus amigos vestibulandos, com seus amigos estudantes. Compartilhem, que isso me ajuda muito, as recomendações de vocês. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Me sigam nas redes sociais, me sigam no Instagram, na fanpage da página, que eu tô sempre atualizando essas duas redes sociais, eu tô sempre presente por lá. E sempre tem mais informações no blog, então não se esqueça de conferir o blog também, ok? E é isso, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Vestibular de medicina, nunca vou passar, muito difícil. Não é pra mim não, vim de escola pública, nunca gostei de física, química e matemática. Não tem condição. Impossível, um sonho impossível.
Faculdade federal só rico mesmo, só pra quem teve as melhores escolas, estudou nos melhores lugares. Pra mim não tem condição não, infelizmente, mas meus pais nunca puderam, né, pagar uma escola boa pra mim. Então eu vou ter que fazer uma faculdade particular mesmo, não tem como. E provavelmente num curso que eu não queira, porque não vou conseguir passar.